assunto que é muito importante também, que nós vamos abordar aqui sobre a alimentação enteral. Você sabe o que que é alimentação enteral? Pessoas que passaram ou que passam por problemas de saúde não conseguem mais se alimentar pelo método tradicional, dependendo de sonda nasogástrica ou ostomia, que é para ingerir o alimento, elas costumam enfrentar um grande obstáculo, né? Fazer as suas refeições quando estão fora de casa. Logística é bem complexa, né? Então, existe todo um aparato aí que envolve transporte de alimento, limpeza, né? Tem que ser tudo muito bem higienizado, preparo e conservação. Então, essas pessoas se valem muito de alimentos especiais e não são todas as empresas que fabricam, que produzem alimentos especiais, né? Então, tem uma pesquisa realizada em fevereiro e março de 2021, tem por uma empresa aí, até vou falar o nome aqui rapidinho, que é a ProDiet Medical Nutrition, revelou que 51% dos pacientes que utilizam sonda têm mobilidade entre média e normal, e 36% têm autonomia para preparar a própria dieta. Mas quem pode nos explicar melhor a respeito de alimentação enteral, de como se alimentar, quais os produtos que existem, de que maneira essas pessoas que têm essa limitação em relação à alimentação podem se valer desses produtos. Fizemos o convite aqui, eu tenho a grata satisfação de conversar com a Ariana Schreiber. Depois me corrija se eu pronunciei certo o sobrenome, Ariana. A Ariana, que é gerente de marketing e inovação, também a Ellen dos Santos, que é gerente científico. Vamos começar aqui pela ordem aqui, que nós temos aqui na nossa transmissão. Primeiro, a Ariana, né, Adelino César? Ariana, então, boa tarde, Ariana. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Tudo bem, satisfação, viu? Agradeço muito aí a sua participação, conversar também com a Ellen dos Santos, Ellen que é gerente científico. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Cris. Um prazer estar aqui. Obrigada. Satisfação é toda nossa, prazer é todo nosso. Já quero agradecer também ao meu querido amigo Guilherme, que me passou o Chica, eu nunca acerto o sobrenome dele, que me passou essa sugestão de pauta muito interessante. Obrigada, viu, Guilherme? Um beijão para você. Queria que vocês começassem primeiro falando, vou conversar primeiro com a Ariana. Ariana, queria que você explicasse para quem está nos acompanhando, né, quais as limitações. Primeiro vamos falar disso, quais as limitações das pessoas que precisam de uma alimentação enteral, o que elas costumam passar, né, para se alimentar, principalmente fora de casa, porque em casa elas têm todo o aparato, têm toda a estrutura ali, né, para se alimentar, mas quando eventualmente precisam fazer as refeições fora de casa. Perfeito, Cris. Então, impacta em diversas esferas da vida, né? Essas pessoas, elas precisam de uma preparação muito grande e como a pesquisa mostrou aí, 51% dessas pessoas têm mobilidade, seja para sair para fazer uma consulta médica ou mesmo trabalhar, estudar, e aí elas dependem de levar essa dieta especializada junto delas e também dos aparatos como frasco, equipo e a higienização, que é tão importante, né, para que não haja contaminação quando for se alimentar fora de casa. A gente sabe que é muito difícil mesmo, né? Justamente pelo fato de ter que levar todo esse aparato. Às vezes as pessoas não têm, a pessoa que precisa dessa alimentação especial, ela não tem condições né, de levar, de criar toda uma logística para levar. O Ellen, antes de eu continuar falando aqui com a Ariane, explica para a gente então, eu expliquei aqui falando assim bem por cima aqui, mas explica para a gente ali o que, que é alimentação enteral, quem é que precisa dessa alimentação enteral? Claro, Cris. Então, a alimentação integral, ela nada mais é do que uma via alternativa. Então, a pessoa ela não se alimenta pela via convencional, que seria a boca, e sim por meio de uma sonda alimentar, que é um tubo flexível, que vai levar o alimento na forma líquida até o estômago ou até o intestino, né? Essa alimentação integral ela deve ser completa, balanceada, porque essa vai ser a nutrição. A pessoa pode receber, inclusive, de forma exclusiva, né, ao longo de todo o dia. A alimentação integral ela pode ser complementar, né, não somente exclusiva. Ela costuma acontecer aí
entre 4 a 6 vezes durante o dia. A gente chama de tomadas de nutrição enteral, né? Em que o paciente ele vai receber isso por volta de 1 hora, né? Dependendo aí de cada indicação, ele recebe essa alimentação na forma líquida por meio dessa via alternativa da sonda alimentar. Certo. Em quais casos uma pessoa necessita desse tipo de alimentação, Ellen? Claro, assim, a indicação de maneira geral, clássica, é quando a pessoa não atinge as suas necessidades nutricionais em 60% do que a gente chama de metanutricional, né? Então, se o paciente precisa de 2.000 calorias e ele não está atingindo, né, 1.200 calorias, ele está atingindo abaixo disso, seria uma indicação clássica da nutrição integral. A gente pode pensar em pessoas que não conseguem se alimentar, né, por limitações até mesmo relacionadas a limitações mecânicas. Então, um paciente, câncer, cabeça e pescoço, que não tem uma abertura da boca comprometida, então é uma situação clássica. A disfagia, que é justamente a dificuldade de deglutir, né? Então, mastigar, deglutir, é um ato que precisa ser consciente, que necessita de força muscular. Então, a gente pode pensar em indivíduos idosos, com uma fraqueza, né? Passaram por alguma cirurgia, algum quadro agudo que debilitou mais ainda esse idoso, né? E levou uma dificuldade de deglutir que a gente não consegue intervir por outras maneiras, né? E pode ser sim uma indicação a sonda enteral, distúrbios neurológicos ou até mesmo acidentes, né? Em que a face está comprometida, então acaba afetando o consumo do alimento pela boca, mas esse paciente pode receber tranquilamente alimentação no estômago. Então são algumas situações em que essa meta nutricional não é alcançada. Certo. Ariana, queria que você explicasse aqui para quem nos acompanha também. Eu sei que tem muitas pessoas, né, que passam por situação, que tem pessoas assim, da família debilitadas, que encontram-se em situação assim, tem essa dificuldade em encontrar a alimentação mais adequada, né? Antes da gente falar desse tipo de alimentação propriamente disso, Ariana, eu queria que você me explicasse além, logicamente, do preparo, da questão de higiene, principalmente isso, né? Mas quais que as principais dificuldades em que uma pessoa que necessita se alimentar dessa forma, e se alimentar por sonda, quais as principais dificuldades que a pessoa enfrenta, os familiares que cuidam dessas pessoas também? Uhum. Bom, as dificuldades vêm num conjunto aí, né? Porque geralmente quando a pessoa lança a mão desse tipo de nutrição, ela acaba exigindo também outros cuidados de saúde. E assim, quando essa pessoa sai de casa, por exemplo, para um tratamento médico, ou mesmo para trabalhar, estudar, porque hoje existem muitas pessoas, né, que têm uma rotina normal e ainda se alimentam por sonda. Então, os cuidados são muitos, Cris, e geralmente, então, os produtos disponíveis no mercado são em pó ou em líquidos, e os líquidos geralmente são em 1 litro, né, como se fosse uma caixa de leite mesmo. Então, quando a pessoa sai de casa com esse líquido de 1 litro, ela vai utilizar 250 ml, uma dose, e esse litro ele precisa voltar imediatamente para a geladeira, para ficar refrigerado. E se você vai passar o dia fora de casa, como que você vai refrigerar esse líquido, né? Então, nós somos de uma indústria paranaense e nós criamos um produto que é uma dose única de 250 ml, que a pessoa sai de casa com essa dose única, já tem um equipo próprio que conecta nessa caixinha, uma caixinha muito similar a um iogurte, por exemplo, e esse equipo conecta na caixinha, conecta na sonda do paciente, ele pode se alimentar aonde quiser, sem todas essas preocupações que a gente comentou, né? A gente teve, assim, até quando nós fomos apresentar esse produto para uma digital influencer, que é a Bela Mendonça. Ela é uma adolescente de 21 anos, né, vivendo o auge aí da sua juventude, e por conta de uma doença crônica, ela se alimenta via sonda, mas ela sai com os amigos, viaja, né, curte a juventude,
E quando ela viu assim, poxa, uma dose única que eu posso usar e não me preocupar quando eu saio de casa, é muito, né, é confortante assim para essas pessoas. E então minimiza todos os riscos que a gente falou, e eu acho que a indústria, no geral, está pensando cada vez mais em como propiciar uma qualidade de vida melhor, né? Todo mundo está querendo, agora pós-pandemia, então, curtir a vida fora de casa, passear e tudo mais, e pensar em pessoas que estão se alimentando dessa forma diferenciada é muito importante. Eu ia justamente citar para vocês agora o caso da Bela, justamente isso, né? Essa menina nova aí, né? Que, aliás, ela teve o problema dela, demorou para ser diagnosticada, né? Até o que complicou ainda mais a situação dela, que ela demorou para ter o diagnóstico correto, né? Da síndrome que ela tem, que é de Guillain-Barré. Então, hoje ela consegue se locomover, mas ela justamente foi aprovada no curso de medicina, né? E se vale muito aí da alimentação enteral, principalmente também de novos produtos, como que vocês acabaram de falar, e que dá muito, além de melhorar a qualidade de vida dela, facilita muito também, principalmente nisso agora, né? Ela vai estar estudando, é estudante de medicina. Né? Então, até para transportar esse tipo de alimento dessa forma como vocês apresentaram, é muito mais fácil, né, Ellen? Exatamente. Então, assim, a nutrição integral, de maneira geral, ela é muito bem tolerada. O que acontece é que o paciente ele passa por um período de adaptação, né? E agora, a grande questão, que foi a palavra que você acabou de usar, qualidade de vida, isso é muito da percepção individual, né? Então, envolve questões sociais, emocionais, e o relato da Bela traz muito isso pra gente, né? O quanto ter a independência dela, a autonomia, essa praticidade, ela poder ter sua mobilidade, né? Não comprometer sua mobilidade, o peso que isso tem para a qualidade de vida dela, né? Então, esse aspecto da nutrição integral é realmente um dos principais, as questões emocionais, sociais, e a gente poder levar a qualidade de vida para esse paciente. Ariane, esse alimento aí que ele já vem pronto, vocês citaram, eu até queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse alimento. Ele já vem pronto para consumo, você falou que é como se fosse um iogurte, né? Vem num potinho, e ele é por doses, equivale a uma refeição completa, como é que funciona? Ele é por doses, então é a dose de 250 ml, e tem um porquê de ser 250 ml, que é a dose mais prescrita, né, para essas tomadas que a Ellen comentou ao longo do dia. Ele já é um alimento nutricionalmente completo, então tem tudo que teria em uma refeição nessa caixinha de 250 ml. E aí, o que acontece hoje com os litros é que a pessoa precisa passar para um frasco, a dose certa, e do frasco conectar num equipo. E esse produto ele já vem pronto nessa caixinha. Então você, né, conecta direto na caixinha. Até uma opção mais sustentável, a gente está falando aí de menos frasco, né, no meio ambiente e tudo mais, Cris. Então, ele é um produto bem inovador para esse mercado de nutrição integral. E ontem a gente teve o relato de uma nutricionista que entrou em contato falando que teve contato no shopping com o paciente, que ela prescreveu né, essa caixinha dose única e o paciente estava usando no shopping. Veja, é tudo que a gente quer, essa sociabilização desses pacientes. Hoje a gente vê uma realidade muito forte assim nos Estados Unidos, de você ver pessoas com nutrição integral ou com respirador andando na rua e vivendo uma rotina, né, da melhor forma possível. E é isso que a gente quer propiciar aqui no Brasil, e eu acho que assim, é um propósito nosso e deve ser um propósito das indústrias de saúde também, buscar sempre essa autonomia, essa liberdade para os pacientes. Eu ia perguntar justamente isso para vocês, até a Ellen pode comentar conosco aqui a respeito da receptividade, né, do retorno, do feedback que vocês têm das pessoas que estão utilizando, né, esse tipo de alimentação. Você já citou desse paciente aí no shopping, mas imagino que deve ter inúmeros relatos a respeito, né?
Exatamente. Então, a receptividade tem sido incrível, né? Acho que a gente pode fazer até uma analogia, né? A pessoas que não utilizam nutrição integral, né? Se alimentam de maneira convencional. A gente tem inúmeras opções de levar lanches, de levar alimentação fora de casa. Cada vez mais a gente vê aparatos, opções alimentares, né? Então, isso é uma crescente, por quê? Porque a gente quer praticidade no nosso dia a dia, né? E levar isso para o paciente que usa nutrição integral é incrível. Então, a receptividade realmente, esse relato da Ariana, do paciente do shopping, traduz bem, mas tem sido algo generalizado mesmo, tanto pelo paciente quanto pelos profissionais, né? Que podem lançar mão aí de ferramentas para ajudar a nutrir cada vez melhor esses pacientes. A própria nutrição integral, ela pode ser um mito, e ela nada mais é do que uma via alternativa de alimentação. Então, a gente não tem que ver aquele paciente já perdendo peso, né, debilitado. Não, quanto antes, a alimentação é o combustível do corpo, né? Então, quanto antes a gente fornecer uma alimentação, uma nutrição adequada, mais rápido a gente recupera um paciente. Então, por isso que a receptividade tem sido tão boa para pacientes e para os profissionais também. O que eu ia perguntar, falamos aí de qualidade de vida também, mas a pergunta vale para as duas, aí, tanto para a Ellen, que é gerente científico, quanto para a Ariane, que é gerente de marketing e inovação, a respeito dos estudos, do que foi preciso até chegarem nesse tipo de alimentação, porque até então o que a gente tem conhecimento aí são aqueles alimentos em pó, né, ou aquelas sopas já batidas, que já vem pronta ali, só coloca água e tal, mas tem que ser, tudo isso requer preparo. Tudo isso requer um preparo antecipado, né? E esse produto não, ele já vem prontinho ali, né? Então eu imagino ali o trabalho que vocês tiveram para poder chegar nesse tipo de alimentação. Perfeito. Você quer comentar da pesquisa, do projeto, do Dose Única, Ari? Sim, então assim, primeiro o desenvolvimento de uma fórmula como essa, ela é extensa, longa, né? A gente, para lançar um novo produto no mercado, demora aí em torno de 2 anos. Por conta dos testes de regulamentação, é um produto extremamente regulamentado. E aí nós temos essas fórmulas que já estão consolidadas no mercado, nós pegamos as 2 principais fórmulas para desenvolver essa dose única. E realmente foi depois dessa pesquisa que a gente identificou dessa autonomia e dessa mobilidade, porque tem-se o senso comum que esse paciente estará acamado. E a gente viu aí que 36% tem autonomia para preparar a própria dieta, 51% tem mobilidade, né, que vai de média, ou seja, circular entre os cômodos da casa para conviver com a família, sentar na mesa, ir até a sala, até regular de sair de casa, como a Bela faz para estudar e manter as atividades regulares. Então, assim, a gente fala de um desenvolvimento, de uma nova apresentação, de uma fórmula que demora aí anos para ser consolidada, né, para ser desenvolvida no mercado. E ele chegou realmente como um produto assim 100% original no mercado brasileiro. Já está indo para fora também, porque assim como a realidade, né, do Brasil aqui de ter milhares de vidas dependendo dessa nutrição especializada, hoje a gente atende a Arábia Saudita, Polônia, Estados Unidos com as nossas fórmulas, e todo mundo quer a mesma coisa, que é autonomia e qualidade de vida. E esse alimento em específico agora que estamos falando, ele pode ser utilizado por qualquer faixa etária, qualquer pessoa que necessite desse tipo de alimentação, seja um bebê ou seja uma pessoa mais idosa, né? O adolescente a gente já sabe que pode se usar, porque nós temos o caso da Bela Mendonça aí, né? De pessoas mais jovens. Mas tanto os menores aí, bebês, como os mais idosos, a medida pode ser utilizados também por essas faixas etárias aí? Então, Cris, esse é um alimento que a via de regra, a indicação é acima de 10 anos de idade. Claro que para utilizar abaixo dessa faixa etária, 7, 8 anos, o profissional médico, o nutricionista, ele pode sim avaliar, mas a indicação clássica é acima de 10 anos. Agora, em bebês, ele já não é indicado, é um tipo de formulação
completa, né, desenvolvida para acima de 10 anos. Já pegando um gancho no que a Ari falou sobre o desenvolvimento, né, então muita coisa é levada em consideração no desenvolvimento de uma forma até chegar na sua versão final, né, então a gente busca as principais referências das principais sociedades nacionais e internacionais em relação às características que uma formulação interal deve ter para ser considerada o mais equilibrada possível para um paciente em uso de nutrição interal. Até porque essa alimentação ela vai poder ser utilizada por meses ou até anos a fio por uma pessoa, né? Então ela tem que ser muito equilibrada. Ela tem que ter diferentes tipos de proteína, calorias, carboidratos e tudo mais, né? Então a composição dela deve ser ideal para se alimentar por longos anos, em casos específicos. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi excelente aí, saber que tem mais essa opção aí, muitas pessoas que tinham dúvidas sobre alimentação enteral, ela já está disponível, só para a gente encerrar aqui, está disponível já no mercado esse tipo de alimento? Sim, já está disponível no site da indústria, tem onde comprar, na internet é muito fácil de achar e no Paraná todo nós temos pontos de venda em todas as cidades. Conversei aqui então com a Ariana Schreiber, ela que é gerente de marketing e inovação, a Ellen dos Santos, que é gerente científico, ambas lá da ProDiet Medical Nutrition, falando então sobre mais essa opção aí, explicando um pouquinho o que é alimentação integral, as dificuldades que as pessoas que necessitam desse tipo de alimento têm. Agora tem mais uma opção também. Quero agradecer muito mais uma vez a presença de vocês, a participação de vocês conosco nesta tarde. Nós que agradecemos, Cris, falar de um tema tão comum e tão importante também, né? Assim, as pessoas que entram nesse universo de nutrição integral, que se mudam de informações e nós estaremos sempre aqui à disposição. Que a gente possa levar mais qualidade de vida aí para essas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Nós aqui estamos também à disposição. Já fica o convite aí para retornarem, para falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, um grande abraço para vocês, meninas. Grande abraço, tchau. Então, mais uma vez, conversei com a Ariana Schreiber, gerente de marketing e inovação, também a Ellen dos Santos, ela é gerente científico, falando então sobre mais essa opção aí da ProDiet Medical Nutrition.